Olá, alunos, tudo bem? Vamos para mais uma aula semanal de português no livro Ler e Escrever. Nós vamos aprender hoje sobre a ortografia e escrita das palavras, tá? Como utilizar as letras corretas, sendo que algumas têm o mesmo som, tá bom? Vou compartilhar a tela com vocês. Quero que vocês peguem o livrinho para me acompanhar, para ficar mais fácil. A gente está ainda na unidade 1 de português, ortografia e gramática, tá bom? Então, olha lá. Palavras terminadas em ice, com C, e ice, com 2 S. Eu gostaria que vocês copiassem essa regrinha no caderno, tá bom? Então, olha lá, vou até aumentar um pouquinho para ficar mais fácil de vocês verem. Regra ortográfica. IC com C. As palavras com a terminação ice fazem parte dos substantivos. Vamos relembrar? Substantivo é tudo aquilo que dá nome a coisas, pessoas, lugares, animais, tá bom? Situações. Então, olha lá. Veja alguns exemplos. Meiguice, quando a criança é meiga. Peraltice, quando a criança apronta demais. Tolice, vem de tolo. Velhice, vem de velho. Gulodice, quem come muito, de guloso. Por exemplo, numa frase, a sua meiguice me encanta. Então, meiguice vem de meigo, que é um substantivo para quem é doce, carinhoso, ok? Agora, palavras terminadas em ice com 2 S. As palavras com terminação em ice fazem parte de verbos. O que é verbos mesmo? Verbos são ações. Tudo aquilo que eu, você e nós podemos fazer, tá bom? Para saber se a palavra é um verbo, comece a conjugar, que você vai entender se ele é um verbo ou não. Eu vou dar um exemplo. Dormice vem do verbo dormir. Eu durmo, você dorme, nós dormimos. Agora, se eu pegar a palavra gulodice, eu gulodice, você gulodice, nós gulodice, não deu certo. Então, não é um verbo. Tudo bem? Essa é a conjugação que a gente deve fazer para saber se a palavra é um verbo ou não. E dormir é uma ação, tá? Partice vem do verbo partir. Eu parto, você parte, nós partimos. Tudo bem? Sorrisse, do verbo sorrir, sorrir é uma ação. Dirigisse, do verbo dirigir, também é uma ação. Divertisse, do verbo se divertir, divertir, ok? Exemplo de frase: gostaria muito que você se divertisse durante meu aniversário. Então, para relembrar, definição de substantivo é a palavra usada para denominar o nome de coisas, pessoas, lugares, um ser e nossos sentimentos. Carinho, ódio, inveja, afeto, amor, ok? Substantivo próprio dá nome aos seres, ou seja, o ser é nomeado particularmente. A gente sempre lembra do substantivo próprio quando a letra começa maiúscula, ok? Nome de pessoas, nome de cidade, nome de estado, nome de país, ok? Exemplo: Maria, Terra, que é do planeta, São Paulo, entre outras. Substantivo comum, que dá nome aos seres da mesma espécie. Cachorro, gato, galinha, papagaio, tá? De plantas, objetos, de forma genérica. Então, ele já deu os exemplos aí para vocês. Eu quero que vocês copiem isso no caderno de português, toda essa folha. Pode pausar o vídeo para copiar com calma, tá bom? Definição de verbo: são palavras que indicam uma ação, sensações ou fenômenos da natureza. Por exemplo, falar, cantar, dizer, nadar, correr,
comer, chover, trovejar, amar, sofrer. Ok? Agora eu vou ler um poema para vocês, onde a gente vai identificar o uso dessas palavras, tá? Lembrando de algumas regrinhas ortográficas, como o ICE com 2 S e o ICE com C, o M e o M de navio, o G e o J, tá bom? Para a gente identificar por que às vezes eu uso um S só, às vezes eu preciso colocar 2 S's, às vezes eu preciso colocar o C, às vezes eu preciso colocar o C cedilha. Então, tudo isso são regrinhas ortográficas que a gente precisa prestar atenção, tá bom? Então, vamos lá. Vou ler um poema para vocês. A alegria de viver com ela. Aquela menina linda, com toda a sua meiguice, me encantava os olhos e me enchia o coração. Me convencia a fazer peraltices que eu duvidava que poderia. E se eu sorrisse, então ela se alegrava ainda mais e não se importava com quem visse toda aquela tolice. Há quem julgava ser pura chatice, mas não se culpava com todas as doidices que fazia. Apenas não queria chegar na velhice sem ter aproveitado a vida. Eu agradeço a cada esquisitice que me fez fazer, a cada minuto que passei com ela, porque sabia que quando ela partisse, minha vida se tornaria novamente uma chatice. Ah, menina linda, nunca me deixes assim, sem tua alegria de viver. A autora desse poema é Karen Oliveira. Agora vocês vão entender porque a gente precisou ler o poema. Sequência didática do livro de vocês, ler e escrever. Estudo da ortografia e gramática. Etapa 1. Palavras terminadas com ICE, 2 S's, e ICE com C. Lendo um poema e trabalhando com as palavras. Então, eu acabei de ler o poema para vocês, tá bom? Na atividade 1A, você e seus colegas de turma realizarão a leitura em parceria com o professor de um poema escolhido por ele. Vocês vão conhecer o autor e suas características, estudar como o poema está organizado, descobrir o sentido das palavras escolhidas, o conteúdo temático e os recursos usados pelo autor. Bom, no início das aulas, quando a gente ainda estava presencialmente, eu passei para vocês todas as características do poema, que cada linha do poema é um verso, que cada pedacinho do verso é uma estrofe, que na maioria dos poemas existem rimas, que são palavras que a sonoridade fica parecida, ok? Vamos lá. Na sequência da atividade 1A, foram localizadas no poema as palavras terminadas com ICE, 2 S's, e outras com ICE, C. Eu até grifei no poema de vermelhinho para que vocês pudessem ver, tá bom? Agora vamos pensar sobre como essas palavras foram escritas. Você irá perceber que ao pronunciá-las, apresentam o mesmo som. Mas, quando escrevemos, usamos letras diferentes. Por que será? Porque é uma regra da nossa ortografia, da nossa língua, tá? Para entender melhor, olha lá, porque cada uma se refere a uma classe gramatical. As palavras terminadas em ice com C são substantivos, aquelas que dão os nomes a coisas, pessoas, seres, animais. E as palavras terminadas em ice com 2 S's são os verbos, ações que a gente faz, ok? Muito bem. Leia as palavras a seguir e organize em 2 grupos. Palavras escritas com ice
dois S's, e palavras escritas com ICE, C. Mesmice. Então, ele quer que a gente organize toda essa linha aqui. Vou até grifar para vocês poderem ver. Ó, ele quer que a gente organize esta linha dentro da tabela, ok? Vou tirar o preenchimento, vou colocar uma cor na linha para que vocês possam ver. Isso. Então, ele quer que eu coloque todas essas palavras que estão dentro, aqui separadas na tabela. Então, mesmice termina com IC, substantivo. Então, eu vou colocar nesta coluna. Fugisse, dois S's. Fugir é uma ação, verbo. Vou colocar nesta coluna. Tolice, nesta. Doidice, nesta. Fingisse, nessa. Partisse, meninice e caretice. Ok? Então, desse lado, eu organizei as palavras que têm dois S's. E desse lado, as palavras que têm o C. Muito bem. Página 172. O que as palavras escritas da mesma forma têm em comum? O que elas têm parecido? Em comum é parecido. Por exemplo, quando eu falo fugisse e mesmice, o som do C e do dois S são iguais. Porém, a escrita na regra é diferente. Ok? Então, o que elas têm em comum? Elas têm em comum o som produzido pela pronúncia das palavras. Ok? Atividade 1B, refletindo sobre a escrita. Na atividade 1B, você irá usar o que aprendeu sobre as regularidades ortográficas. Justifique o uso do ICE com C e ICE com dois S's nas seguintes frases apresentadas. Mas que doidice! Doidice é uma ação? Não, é um substantivo do doido, ok? Eu jamais imaginaria que você voltaria da festa com um vestido rasgado. Então, ele pede para eu justificar o uso do ICE com C. Então, doidice, palavra terminada em ICE, que se refere ao substantivo doido, ok? Letra B. Eu queria que você não fugisse da responsabilidade de estudar. Fugir é uma ação? É uma ação. Então, é um verbo. Toda vez que é um verbo, vai terminar com dois S's. Então, na linha de baixo, eu escrevi fugisse, palavra terminada em ice com dois S's, que se refere ao verbo fugir. Letra C. Escreva o que compreendeu após analisar a escrita das palavras com ICE, com C, e ICE com dois S. O que a gente descobriu na regra? Que toda vez, quando a palavra for um substantivo, ela vai terminar em ICE com C. Quando a palavra for um verbo, uma ação, ela vai terminar com ICE, dois S. Tudo bem? Mais uma frase para a gente identificar. A professora solicitou aos alunos que colorissem o painel de atividades. Colorir não é uma ação que eu tenho que fazer? Então, se é uma ação, é um verbo. Colorissem, palavra terminada com ICE, dois S's, que se refere ao verbo colorir. Tudo bem? 2. Observe o que foi feito na atividade anterior e complete o quadro abaixo. Agora você já sabe, quando uma palavra terminar como essas que estudamos, para decidir se utilizamos SS ou C, é só lembrar que quando a palavra for um verbo, uma ação, vai terminar com dois S's. Quando for um substantivo, vai terminar com C, ok? Bom, agora
o próximo exercício pede para que eu apresente para vocês a letra de uma música. Então, peguei a música da palavra cantada, Criança Não Trabalha. Quem quiser ouvir, é só colocar lá no YouTube que dá para ouvir, tá bom? Vou ler a letra da música. Música, Criança Não Trabalha, do grupo Palavra Cantada. Lápis, caderno, chiclete, peão. Sol, bicicleta, skate, calção. Veja como tem rima, tá? Peão, calção. Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão. Olhe que a palavra confusão está com S. Se a gente fosse falar confusão com o som de S, ficaria confusão. Então, aí também existe uma regrinha, tá? Bola, pelúcia, merenda, crayon. Banho de rio, banho de mar, pula-cela, bombom. Tanque de areia, gnomo, sereia. Pirata, baleia, manteiga no pão. Giz, mertiolate, band-aid, sabão. Tênis, cadarço, almofada, colchão. Quebra-cabeça, boneca, peteca, botão, pega-pega, papel, papelão. Criança não trabalha, criança dá trabalho. Criança não trabalha. Ok? Então, agora vamos lá para nossas atividades. Etapa 2, ampliando o repertório. Atividade 2A, analisando a música. Após o estudo da letra da música, selecionada pelo seu professor, do estudo do autor, das características, dos recursos empregados, localize palavras com um S, dois S, C cedilha, SC, N, M, J e G. A música que eu escolhi não tem todas essas palavras, porém eu vou dar algumas de exemplo, tá bom? Palavras selecionadas no estudo da letra, da música, palavras com S. Foi a primeira palavrinha que eu falei para vocês, confusão. Quando, explicação, por que aqui se usa um S só com som de Z? Quando o S aparece na palavra no meio de duas vogais, o que são vogais? A, E, I, O, U. As outras letras, consoantes. Então, olha lá, quando o S aparece entre duas vogais, o U e o A, ele recebe o som de Z. Tudo bem? Essa é a regrinha ortográfica de português. Palavra com dois S's. Coloquei aqui, interesse. Aí você vai falar para mim, professora, mas aqui também tem duas vogais, o E e o E. Vamos lá para a regrinha? Para que se mantenha a pronúncia S no meio das palavras entre vogais, é necessário que se duplique o S. Então, para não ficar interesse, a gente duplica os dois S's para sair o som do C, ok? Muito bem. Palavra com SC. Crescer. SC é um dígrafo quando seguido das vogais E ou I. No nosso caso, crescer tem a letrinha E, a vogal E. Representam um único som assumindo o valor do S. Nascer, piscina, descida, ok? SC também pode ser um encontro consonantal, quando seguido das vogais A, O ou U, e das outras consoantes como R ou L, representando dois sons distintos. Por exemplo, aqui no crescer, o som é só C. Quando eu uso outras vogais e outras consoantes, passa a ter o som de S e do C separadamente. Por exemplo, nessa palavrinha, descoberta.
o S ficou com som de S mesmo, e o C ficou com som de C mesmo, unido com a letra O, co. Descoberta, ok? Escrever, ofuscar. Ai, professora, mas eu tenho que saber isso? Por isso que existem as regrinhas. E por isso que a gente vai completar o nosso livro com essas regrinhas, para que, numa dúvida, quando vocês estiverem produzindo um texto ou produzindo uma resposta, vocês possam vir pesquisar, tá bom? É devagarzinho que a gente vai inserindo esses conteúdos na nossa escrita, tudo bem? Palavra com C cedilha, criança. O C cedilha nunca pode ser usado no começo da palavra. Você conhece alguma palavra que começa com C cedilha? Não existe, tá? Não existe nenhuma palavra que começa com C cedilha. Outra regra importante é que o cedilha deve ser usado apenas antes das letras A, O e U. Criança. Criançou. E com o açu, ok? Açude, por exemplo. Não se pode usar o C cedilha antes do E ou I, porque aí fica o C do crescer, ok? Ou crescimento, fica sem o cedilha, tá bom? Palavras com N de navio. Quando eu uso N e quando eu uso o M. Tem até a regrinha. Antes da letra M, P e B. Ok? Tem até uma brincadeirinha. A mamãe, que é o M, segura a mão do papai, que é o P, e do bebê, que é o B. Ok? Então, olha lá. N de navio. De acordo com as regras da língua portuguesa, antes de P ou B, usamos o M. Se não for P e B, eu vou usar o N de navio, com todas as outras consoantes. Ok? Isso serve para a palavra merenda e para a palavra bombom. Antes de P e B, eu uso M. Ok? Muito bem. Quando eu devo usar a letra J e quando eu devo usar a letra G? É muito importante a gente pronunciar. Exemplo da palavra jogar. Se eu colocar uma letra G aqui, vai ficar gogar, tá? A consoante J é usada em palavras cujo étimo latino se escreve com J. Em palavras derivadas de uma palavra escrita com J, por exemplo, jogo, jogar. Em formas verbais de verbos terminados em jar ou gear, no infinitivo. Em palavras de origem tupi, africana e árabe. É muito importante eu pronunciar jogar, se eu trocar pelo G. Gogar, ok? Palavras com G. Gargalhar. Se eu colocar um J aqui, vai ficar jargalhar. Por isso é importante falar sempre, ok? A consoante G é usada em substantivos terminados em agem, viagem, igem, ugem. Em palavras terminadas em ágio, plágio, égio, ígio, ógio, úgio. Em verbos terminados em ger e gir. Em palavras derivadas de palavras escritas com G. Não precisam se preocupar com essas regrinhas. Vocês vão copiar no livro e conforme a gente for tendo as atividades, a gente volta a pesquisar essas regrinhas, tá bom? Vocês que estão no 5º ano, a maioria de vocês já sabe utilizar o J, o G,
o N, o M, tá? A dúvida maior de vocês é quando é um S ou dois S's, ou SC, ou S com som de Z, tudo bem? Continuando. Atividade 2B. Completando o quadro das descobertas. Considerando que foi estudado nas atividades anteriores sobre as regularidades da escrita, complete o quadro a seguir com suas descobertas. Observe o registro de uma regularidade que você já conhece para redigir a sua nova descoberta. Então, o que eu vou querer que vocês façam aqui? A gente já colocou todas as regras lá em cima, certo? Aqui, ó, palavras com S. Qual é a explicação? Está nessa tabela de cima. Vocês vão completar. Ó, palavras com S. Essa aqui primeiro. Explicação. Vocês vão copiar essa explicação. Neste pedaço. Explicação. Como saber? Consultando a regra, tá? Todos aqui, como saber, vai ser consultando a regra. Tudo bem? E aí, vocês vão preencher. Eu também quero que vocês façam no caderno de português uma tabela e vocês vão procurar em revistas, jornais, no que vocês tiverem em casa, folhetinho de mercado, folhetinho de propaganda, e vão colocar no caderno uma palavra com S, só a palavra. Uma palavra com dois S's, uma palavra com SC, uma palavra com C cedilha, uma palavra com N, uma palavra com M, uma palavra com J e uma palavra com G. Ok? E aí, esta tabelinha aqui de cima, para vocês preencherem, é só copiar a da página anterior. E aqui nessa última coluna, sempre vai ser consultando a regra. Tudo bem? Então, primeiro vocês vão preencher essa tabela, copiando a da página anterior, e depois vocês vão abrir o caderno de português e vão procurar em jornais, revistas ou folhetinho do mercado uma palavra com cada uma dessas letras, ok? No final, no começo, aonde vocês acharem. Etapa 3. Mais regularidades. Atividade 3A, estudando mais regularidades ortográficas. Ortográfica é da escrita, ok? Da palavra. Na etapa 3, você estudará a ortografia de palavras selecionadas que apresentam outras regularidades, outras regras diferentes. Descubram o que tem em comum as palavras terminadas com S, além do fato de serem escritas da mesma forma. Relacionem a descoberta com a escrita dessas palavras e registrem uma conclusão que justifique a grafia. Por exemplo, carrinho, carrinhos, bola, bolas. O que justifica esse S no final? Bola, uma. Bolas, várias. Ok? Passarinho, um. Passarinhos, vários. Então, as palavras que terminam com S no final indicam o plural das palavras. Quando é uma palavra só, bola, ela está no singular, é só ela. Quando eu falo bolas, ela está no plural, são várias. Sorvete, singular, um só. Sorvetes, plural, vários. Podem ser 2, 3, 4, 5, são vários. Ok? Continuando, página 176. Observe essas palavras: francês, japonês, português, finlandês, neozelandês, chinês, inglês, holandês, havanês e pequinês.
Elas terminam com S, mas não indicam o plural da palavra. Francês, uma pessoa só. Japonês, uma pessoa só. Porém, observe que todas essas palavras terminam em ES. Quando a palavra termina com S e o E vem antes acentuado, com esse chapeuzinho que a gente chama, que é o circunflexo, essa palavra é um substantivo. Então, inglês é um substantivo, tá? Na regra ortográfica, por isso leva um S no final. Inglês é uma pessoa que mora nos Estados Unidos. Francês, uma pessoa que mora na França. Então, quando termina com o E acentuado e o S, são substantivos, por isso que o S no final não vai indicar o plural, não vai indicar que são várias pessoas, ou vários objetos, ou várias coisas. Tudo bem? Muito bem. Continuando. Tá vendo quantas coisinhas a nossa língua portuguesa tem de regras que a gente precisa saber para poder escrever corretamente as palavras, tá? Atividade 3B, refletindo sobre a escrita das palavras. Leia o poema a seguir. Nesse poema tem várias palavrinhas que são de leitura difíceis, que eu vou ensinar vocês, tá bom? Acompanhem comigo no livro de vocês. Como uma voz de fonte que cessasse. Veja que a palavra cessasse tem 2 S no meio e 2 S no final. É um pouquinho difícil da gente compreender. Vamos lá. Como uma voz de fonte que cessasse é terminasse, acabasse. E uns para os outros, nossos vão olhares se admiraram. Esse P com apóstrofe é para a gente dizer pra, ok? Pra além dos meus palmares, de sonho, a voz que do meu tédio nasce. Parou, apareceu já sem disfarce. De música longínqua, longínqua é longe, asas nos ares, o mistério silente como os mares. Quando morreu o vento e a calma passe, a paisagem longínqua só existe para ver nela um silêncio em descida. Para o mistério, silêncio a que a hora assiste. E, perto ou longe, grande lago mudo. O mundo, o informe mundo, onde há a vida. E Deus, a grande ogiva, ao fim de tudo. Veja como esse poema possui palavras difíceis de entender, ok? A gente fica meio confuso quando lê ele. Então, vamos identificar o que a atividade pede. Vamos conversar sobre as palavras desse poema? Quais você poderia ter dúvida no momento de escrevê-las? Então, agora, eu quero que com o lápis vocês circulem as palavras que vocês não sabem o que quer dizer e que provavelmente escreveriam errado se eu tivesse ditando este poema. Podem circular, ok? De lápis no livro mesmo. Durante a leitura, quando identificarem palavras que possam causar dúvidas quanto à grafia, quanto à escrita correta, vocês poderão sugerir ao colega e ao professor para registrarem no quadro e discutirem sobre elas. Anote as palavras sobre as quais você tem dúvida nas linhas abaixo. Então, como eu pedi para vocês circularem as palavras que vocês não entendem, vocês vão escrever nesses quadros aqui
pode ser uma em cada quadradinho, duas em cada quadradinho. Vocês vão escrever aqui as palavras que vocês tiveram dúvida, tá? Somente a palavra. Veja que a atividade deu vários quadros, então dá para pôr uma palavra em cada quadradinho. Se você circulou menos, deixa os quadradinhos em branco. Se você circulou mais, pode escrever nesse espaço branquinho, tá bom? Atividade 3C. Ampliando a análise das palavras. Então, agora, eu vou passar para vocês um pequeno vídeo do YouTube que ele fala um pouquinho para a gente dessa historinha. Olha só. O professor lerá o conto O Pequeno Polegar, de Charles Perrault. E logo após a leitura, vocês irão comentar sobre as seguintes questões. Então, alguém da sala já leu o conto Pequeno Polegar? Como eu não sei se todo mundo leu, Charles Perrault é um autor muito famoso, que ele tem vários contos que vocês podem ter lido e não sabem que ele é autor. Como nem todo mundo leu, eu vou colocar a história. Quero que vocês ouçam com bastante atenção, tá bom? Só um minutinho que eu vou parar essa tela para poder compartilhar esse conto com vocês. Vamos lá, vou colocar para vocês. Ouçam com atenção. Era uma vez um casal de lenhadores muito pobres, com 7 filhos pequenos. Um deles, o caçula, era magro e fraco, mas esperto e inteligente. Era conhecido como Polegar, por ser muito pequeno ao nascer. Naquele ano difícil, faltava tudo, praticamente não havia o que comer. Os 2 lenhadores, desesperados com tanta miséria e tantas bocas para alimentar, encontraram uma triste solução. Iriam se livrar dos 7 filhos esfomeados. Enquanto os filhos dormiam, pai e mãe planejaram como agiriam para abandonar as crianças. Vamos levar as crianças para a floresta, disse o lenhador. Lá, enquanto juntam lenha, nós as abandonaremos e fugiremos sem que percebam. Quando o pai pronunciou a última palavra, seus olhos e os de sua esposa estavam cheios de lágrimas. Coitadinhos dos meus filhos, disse a mãe soluçando. Ficaram sozinhos, sentindo frio, fome e medo das feras do mato. Prefere então que morram de fome aqui mesmo conosco, sob nossas vistas? Perguntou o pai, também chorando. Não havia solução. As crianças morreriam em casa ou na floresta. Então era melhor que fosse longe, para os pais sofrerem menos. Combinaram o que fariam no dia seguinte e foram dormir. Pela manhã, o casal chamou os filhos e foram todos para a floresta. Enquanto as crianças estavam ocupadas em apanhar bastante lenha, os pais foram se afastando, até ficarem bem longe. Quando os 7 irmãos perceberam que estavam sozinhos, os 6 maiores começaram a chorar. Mas Polegar não desanimou. Encorajou os irmãos, propondo que juntos procurassem o caminho de casa. Começaram a caminhar pela floresta, mas infelizmente, quanto mais caminhavam, parecia que estavam mais perdidos e não sabiam que rumo seguir. Chegou a noite, começou a chover e a fazer muito frio. Ao longe, os lobos uivavam.
Os 6 pequenos estavam desesperados, amedrontados e desanimados. Mas Polegar, sempre muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria a luz de uma casa. Sem hesitar, o garoto desceu da árvore e, guiando os irmãos, começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa imensa e assustadora. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Estamos perdidos na mata. Tenha pena de nós, minha senhora. Estamos com fome e precisamos de um lugar para dormir. Poderia nos abrigar? Coitados, vocês estão sem sorte. Esta é a casa de meu marido, o gigante, verdadeiro devorador de criancinhas. Polegar logo respondeu sem demonstrar medo. Se ficarmos na mata, com certeza seremos devorados pelos lobos. Então, já que estamos aqui, preferimos ser devorados pelo gigante. Aliás, quem sabe ele não se comoverá e nos deixará viver. Já com os lobos não haverá conversa alguma. A mulher do gigante tinha coração mole e se deixou convencer. Permitiu que os 7 irmãos entrassem. Mal tinham acabado de entrar, ouviram fortes golpes na porta. Era o gigante que regressava. A mulher escondeu as crianças embaixo do armário e correu para abrir a porta. O gigante entrou. Era um ser enorme, de aspecto horrível. Logo que passou pela porta, começou a farejar de um lado e de outro, desconfiado, cheirando com prazer e apetite. Cozida ou ensopada, aqui tem cheiro de deliciosa criançada. Dizia isso e lambia os beiços. Imagine, nada disso. É o cheiro da janta, disse a esposa, tremendo de pavor. Mas o gigante não se deixava enganar, pois conhecia bem demais o cheiro da carne humana. Assadinhas ou fritinhas, aqui tem o cheiro de criancinhas. E lambia os beiços. Guiando-se pelo faro, foi em direção ao armário e com as enormes mãos arrancou de lá os 7 irmãos, um por um, mais mortos do que vivos pelo medo. Muito bem, aqui tem uma ótima refeição para amanhã. E começou a afiar o facão. Já tinha agarrado o pescoço do irmão mais velho quando a mulher falou: Por que você quer matá-los nesta noite? A janta já está pronta. Tem razão, minha velha, resmungou o gigante. É melhor economizar, portanto deixá-los aí para amanhã. É melhor que descansem um pouco. A mulher do gigante suspirou aliviada. Levou as crianças para dormir no quarto em que estavam suas 7 filhas. 7 meninas muito feias e cruéis, como o pai. Assim, dormiriam em uma larga cama as 7 garotinhas, e em uma cama igual ao lado os 7 irmãozinhos. Polegar reparou que as filhas do gigante usavam suas coroas de ouro mesmo enquanto dormiam. Receando que o malvado mudasse de ideia e decidisse matá-los naquela mesma noite, o pequeno pegou seu gorrinho e os de seus irmãos e os colocou com cuidado na cabeça das garotas adormecidas, após tirar as coroazinhas de ouro que colocou na sua cabeça e nas dos queridos irmãos. Estava feita a troca. A certa altura, o gigante acordou, arrependido por ter adiado a matança. Agarrou o facão e foi ao quarto das filhas no escuro. Tateando, aproximou-se da cama em que dormiam os 7 irmãos. Polegar sentiu a enorme mão do gigante tocar em seus cabelos e na coroazinha, e em seguida o horroroso exclamou: Meu Deus, o que estava para fazer? Por pouco quase degolei minhas próprias filhotas. Aproximou-se da outra cama, estendeu a mão, sentiu os gorrinhos de lã rústica e riu. E, sem dó, cortou de uma vez só as 7 gargantas. Depois voltou para a cama para continuar o sono interrompido. Bastaram alguns minutos e já estava roncando forte.
Com muito cuidado, o pequeno Polegar acordou os irmãos e contou-lhes o que acontecera. Falou da troca dos gorros com as coroas para enganar o gigante e concluiu: devemos fugir imediatamente, antes que seja tarde. Silenciosamente, os coitadinhos saíram daquela casa e foram para a floresta. Andaram a noite toda sem saber bem para onde ir. Caminhavam rapidamente para escapar da fúria do terrível gigante. Na manhã seguinte, o gigante acordou e, antes de mais nada, foi pegar suas vítimas para cozinhá-las. Imaginem só como ficou ao perceber que havia degolado suas amadas filhinhas e que os 7 guris tinham desaparecido. Cego de raiva, calçou suas botas mágicas que a cada passo alcançavam 7 léguas e partiu para a perseguição. Dali a pouco já estava bem próximo dos fugitivos. Polegarzinho, sempre alerta, viu que ele estava chegando e, sem perder a calma, mandou os irmãos se esconderem em uma caverna ali pertinho. E lá vinha o gigante, cada vez mais perto dos indefesos meninos. Andara muito e já começava a se cansar. Precisou então parar e resolveu dar uma cochiladinha. E sabem onde? Bem na frente da caverna em que estavam escondidos os irmãos. Polegar pensou rápido e, aproveitando o sono do inimigo, mandou os outros 6 fugirem. Depois, aproximou-se do gigante e, com muito cuidado para não acordar o guloso, descalçou-lhe as botas mágicas. Eram imensos aqueles calçados do gigante, mas por serem mágicos, logo se ajustaram aos pés pequenininhos do novo dono. Agora sim, disse decidido, andarei pelo mundo até encontrar um modo de melhorar nossas vidas. Partiu calçado com as botas que a cada passo percorriam 7 léguas. Andou muito, muito mesmo, mais que o próprio gigante. Após algumas horas, chegou a um reino distante que estava em guerra. Logo soube que o rei dali recompensaria com uma fortuna a pessoa que lhe trouxesse qualquer informação sobre as tropas e as batalhas. Esperto como era, Polegar foi para a região do combate, auxiliado pelas botas velozes. Quando retornou, levou excelentes informações para o rei, que, muito satisfeito, pagou-lhe o combinado e ainda lhe deu mais algumas centenas de moedas. No dia seguinte, Polegarzinho calçou de novo as botas mágicas e, em um piscar de olhos, alcançou a cabana dos pais, onde foi acolhido com enorme alegria por todos, inclusive pelos seus irmãos, que tinham conseguido voltar. Assim, graças ao pequeno e inteligente Polegar, todos viveram felizes desde aquele dia, com muita fartura. Então, olha lá, pessoal, coloquei a história para vocês. Se vocês perceberem que ficou o som falhado ou ruim de entender, é só entrar no YouTube e digitar o Pequeno Polegar, que vai aparecer para vocês a historinha, tá bom? Agora vamos voltar lá no nosso livro para a gente poder preencher. Bom, coloquei aqui do lado, ó, vou até grifar o link do YouTube para essa história, tá bom? Então, agora vamos para as questões. 1. Vocês conhecem outros contos de Charles Perrault? Quais? Bom, um dos contos que tem bastante livro na nossa sala é O Gato de Botas e o Barba Azul, que eu acho que vocês conhecem. Então, eu coloquei esses 2. Se vocês conhecerem mais algum, pode completar, tá bom? 2. Como o autor descreve o pequeno Polegar? Como um pequeno menino. Ele era magrinho, mas muito inteligente. Ok? Podem escrever no livro mesmo, tá, gente? As respostas. A lápis. 3. Como conseguimos perceber que um conflito começou a acontecer na história? Um conflito é uma dificuldade. Quando os meninos foram abandonados na floresta. Ok? Ali foi a primeira dificuldade que eles passaram.
4. Quais são as resoluções dos conflitos? Porque apareceram vários conflitos. Por exemplo, primeiro eles foram abandonados na floresta. Depois, eles se encontraram na casa do gigante. O gigante quase tenta matá-los. Todos esses são conflitos, ok? Quais são as resoluções dos conflitos? A inteligência de Polegar ao subir na árvore e ver a casa do gigante foi a primeira que salvou eles da floresta. A mulher convencer o gigante a não matá-los naquele dia foi também uma resolução de conflito. A inteligência de Polegar ao colocar a coroazinha nos seus irmãos e ao colocar as botas mágicas nos seus pés. Tudo bem? Se não couber a resposta de vocês aí embaixo, façam setinhas aqui na lateral e podem escrever aqui na lateral, tá bom? Leia um trecho da história O Pequeno Polegar, de Charles Perrault, e encontre palavras escritas incorretamente. Vocês vão grifar no livro de vocês, assim como está no meu, só que a lápis, tá bom? Mas polegar sempre, olha o C que foi usado, é com S. Muito ativo, subiu em uma grande árvore e lá do alto viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria, olhe como está escrito seria, é com S. A luz de uma casa, casa com Z. Sem hesitar, sem esperar, o garoto desceu, com 2 S, da árvore e guiando os irmãos começou a andar na direção daquela luzinha distante. Andaram e andaram até chegar a uma casa, está escrito errado, é com S, imensa. Está escrito errado, não é com 2 S, é com um só. E assustadora. Teria que ter 2 S aqui. Polegarzinho bateu à porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Página 179. Tenha pena de nós, minha senhora. Ó, senhora com C, é com S. Estamos com fome e precisamos, aqui faltou um C, de um lugar para dormir, ok? Esses 3 pontinhos finais entre parênteses significa que a história continua, tá? Muito bem, vamos lá às perguntas. Reescreva o texto corrigindo as palavras incorretas que você encontrou. Então, a gente vai reescrever o texto todo colocando as palavras corretas. Eu coloquei as palavras corretas todas com letra maiúscula. Vocês podem usar o grifa-texto para grifá-las ou um lápis colorido, tá bom? Texto todo ao lápis primeiro, depois passa o grifa-texto ou o lápis colorido nas palavras corretas. Escrita correta, mas polegar, sempre, olha o sempre com letra maiúscula, ó. Ao passar isso corretamente no caderno, no livro, não esqueçam da letra maiúscula, das vírgulas e pontuações, tá? Mas, vírgula, polegar, vírgula, sempre com S, muito ativo, subiu em uma grande árvore e, lá do alto, viu uma luz brilhar ao longe. Imaginou que seria, com S, a luz de uma casa, com S. Por que mesmo com S, som de Z? Porque ela está entre 2 vogais, ok? Sem hesitar, o garoto desceu, olha lá, a regrinha ortográfica, da árvore e guiando os irmãos, começou com C cedilha, A, O, U, eu uso C cedilha antes, a andar na direção daquela luzinha distante.
Próxima linha, parágrafo. Andaram e andaram até chegar a uma casa, com S, porque está entre vogais, imensa e assustadora, com 2 S's. Polegarzinho bateu a porta e uma mulher veio abrir. Quem são vocês, crianças? E o que querem? Tenha pena de nós, minha senhora, com S. Estamos com fome e precisamos, com C e depois S, de um lugar para dormir. Ok? Então, vocês vão copiar esse texto. Se quiser dar pause no vídeo para ficar mais fácil para vocês, tudo bem, tá bom? Página 180. Escreva quais palavras vocês localizaram que estão grafadas de forma incorreta e faça a correção necessária. Consulte o dicionário para verificar a grafia das palavras. Se você tem alguma palavra que está com dúvida na hora da escrita, você pode usar o dicionário para consultar, ou se você tem celular, você pode entrar no Google, digitar essa palavra, que ele vai dar para você o significado da palavra, tá bom? Então, a primeira palavra que a gente encontrou no texto errado era sempre com C, e o correto é sempre com S. Seria com C, o correto é com S. Casa, com Z, o correto é com S. Desceu, com 2 S's. Como está entre vogais, o correto SC. Começou, entre vogais, e o depois, A, O e U, eu uso cedilha. Imensa, com 2 S's. Imensa com um S só, quando tem uma consoante, uma vogal, realiza o som do S normal. Assustadora, se eu tenho 2 vogais, vai ser o som de Z. Para ficar assustadora entre 2 vogais, eu tenho que adicionar 2 S's. Senhora com C, o correto é senhora com S. Precisamos. Como eu tenho 2 vogais, o E e o I, vou usar o C. Precisamos. A que conclusão podemos chegar sobre a grafia correta das palavras selecionadas? Que devemos prestar atenção às regras ortográficas para poder escrever as palavras corretamente. Se eu não sei a regra de cor, eu posso sempre consultar um dicionário, seja o dicionário físico, o livrinho do dicionário, ou o dicionário pelo celular ou pelo computador, tá bom? Próxima página, página 181. Etapa 4, estudo da acentuação. Atividade 4A, estudando acentuação. Na atividade 4A, o professor escreverá na lousa as seguintes palavras. Então, eu não vou escrever na lousa, vocês vão ter que ler no livro. Sabia, sábia e sabiá. Olhe como a mudança do acento faz com que o entendimento da palavra seja outro. Sabia é uma coisa, sábia é outra coisa e sabiá é outra coisa. Destacando as sílabas tônicas. Já aprendemos sobre sílaba tônica em sala de aula presencial. Sílaba tônica é aquela que eu pronuncio mais forte. Se a palavra tem acento, é a sílaba que leva o acento, que é a sílaba tônica. Se a palavra não tem acento, é aquela que eu pronuncio com mais força. Ok? Serão discutidas as semelhanças e as diferenças observadas na escrita e pronúncia das palavras, bem como para os diferentes significados. Também será apresentado para vocês a classificação das sílabas tônicas. Então, o primeiro sabia é se você conhecia algo. O segundo, sábia,
é uma pessoa que é muito inteligente. E o terceiro, sabiá, é um passarinho, ok? Vamos continuar. Etapa 2, classificação das sílabas. Atividade 2E, classificando as sílabas tônicas. Na atividade 2E, você deverá preencher o quadro com as palavras ditadas pelo professor e depois identificar a sílaba tônica e sua classificação. Então vamos lá. Palavra caminhão. Sílaba tônica é onde está o acento, nhão. Se o acento está na última sílaba, ela é oxítona. Vocês têm essa regrinha no caderno. Última sílaba tônica, oxítona. Penúltima sílaba tônica, paroxítona. E antepenúltima sílaba tônica, proparoxítona. Procura lá no caderninho de português que tem vários exercícios que eu passei, tá bom? Segunda palavra, tráfego. Olha o acento. Sílaba tônica é o tra. Última sílaba é o go. Penúltima sílaba é o fe. Antepenúltima é o tra. Se a antepenúltima, ela é proparoxítona. Ok? Lápis. A sílaba lá é mais forte. O pis é a última sílaba. O lá é a penúltima. Penúltima paroxítona. Coração. O são é a sílaba tônica. Se ela é a última sílaba, oxítona. Água é o A que tem um acento. Então, ela é a penúltima sílaba paroxítona. Café é o fé, aonde tem um acento, última sílaba, oxítona. Nível é o ni, penúltima sílaba, paroxítona. Informática. O ma é o mais forte. K seria a última sílaba, ti, penúltima, e o ma, antepenúltima. Então, ela é proparoxítona. Caráter. Urá é o mais forte. Ter é a última sílaba. Urá é a penúltima sílaba. Então, ela é paroxítona. Fórum. O fó é mais forte. Rum seria a última sílaba. Fó, penúltima sílaba. Paroxítona. Pães, não se separa a palavra. Então, é a última sílaba. Oxítona. Joia? Deu para relembrar os exercícios que a gente fez em sala de aula? Página 182. Etapa 2. Análise das palavras. Ampliando a análise das palavras. Em duplas, vai ter que ser individual. Leiam as palavras do quadro 1 e depois organizem em 2 grupos. Palavras escritas com C cedilha e palavras escritas com S. Então, vamos lá. Quadro 1. Dança, C cedilha. Esperança, C cedilha. Avança, C cedilha. Matança, C cedilha. Andança, C cedilha. Aliança, C cedilha. Poupança, C cedilha. Olha agora. Cansa, S. Descansa, S. Amansa, S. Alcança, C cedilha. Herança, C cedilha. Segurança, C cedilha. Liderança, C cedilha. Balança, C cedilha. Então, veja que tem muito mais C cedilha do que S. Então, olha lá, palavras com C cedilha. A gente vai copiar todas aqui nesse quadrinho e somente 3 estão com S, ok? Junto com o seu colega, vocês terão a seguinte tarefa. Descubram o que tem em comum as palavras escritas só com S, que são 3, e as escritas com C cedilha. Relacionem essa descoberta com a escrita dessas palavras e registre sua conclusão.
Aí vai mais uma regrinha da língua portuguesa. Se eu escrevo com C cedilha ou se eu escrevo com S, ok? Quando uma palavra termina com o som ansa com S ou ansa com C cedilha, sempre escrevemos com C cedilha quando a palavra for um verbo, uma ação, ok? Os substantivos também podem ser escritos com C cedilha. E no caso do uso do S, usamos para substantivos abstratos. Abstratos é aquilo que eu não posso tocar. Por exemplo, vou voltar lá para poder explicar. Dança. Eu estou fazendo a ação de dançar? Sim. Esperança é um substantivo, ok? Avança. Avançar é um verbo. Matança. Matar é um verbo. Andança. Andar é um verbo. Aliança é um substantivo. Eu consigo pegar a aliança? Sim. Poupança é verbo do poupar. Alcança, alcançar. Herança, herdar. Segurança, segurar. Liderança, liderar. Balança, balançar. Cansa. Ah, estou cansado. Consigo pegar o cansado? Não. É um substantivo para indicar que eu estou cansado, mas eu não consigo pegar. Tudo aquilo que eu não consigo pegar é um substantivo abstrato. Abstrato é aquilo que eu não consigo tocar. Descansar. Descansa. Eu consigo pegar isso? Não. Amansa. Vou amansar o meu cavalo, deixar ele mais calmo. Consigo pegar esse amansar? Não, tá? Então, isso é um substantivo abstrato. Ótimo. Então, por exemplo, sentimentos. Eu não consigo pegar o amor, eu não consigo pegar a inveja. Eles são abstratos, tá bom? Então, quando a palavra for escrita com C cedilha, na maioria das vezes ela é um verbo, uma ação. Os substantivos, como aliança, também podem aparecer com C cedilha. No caso do uso do S, a gente usa mais para quando é um substantivo que eu não posso pegar, tocar. Tudo bem? Continuando. Página 183. Etapa 2, testar as descobertas. Atividade 2G, corrigindo as palavras. Vamos testar as descobertas feitas. Leia o texto a seguir e observe se algumas palavras precisam ser corrigidas. Use as suas descobertas para tomar a decisão sobre a forma correta de escrever. Para tirar suas dúvidas, consulte o dicionário. 2. Leia o poema abaixo, localize as palavras escritas de forma incorreta e registre o texto corrigido no caderno. Então, vocês podem simplesmente escrever a palavra corrigida ao lado para que fique correto. Pensando é um verbo. Pensar? Sim. Eu consigo pegar o pensando? Estou pensando. Consigo pegar o pensando? Não. Então, ele deveria estar escrito com S, ok? Então, aqui, ó, pensando, vocês vão escrever aqui do lado, pensando com S. Pensando o que aconteceu, não perdi minha esperança, do verbo esperar. Esperança deveria ser com C cedilha, ok? Agora já estou cansado. Consigo pegar o cansado? Não. Então é com S. Tenho esposa e 2 crianças. Consigo pegar na criança? Consigo. Então não é o S, é o C cedilha. Para quando eu também morrer, ficarem com a lembrança. Lembrança é um verbo, vem do verbo lembrar. Então, é com C cedilha também. Ok? 3. O que é possível observar em relação às palavras escritas de forma incorreta? Registre no seu caderno. Pode ser no livro mesmo, tá, gente?
O que era para ser escrito com C cedilha foi escrito com S. E o que era para ser escrito com S foi escrito com C cedilha. Relacionem as descobertas e registrem em seus cadernos a conclusão, considerando que foi analisado em dupla. Pode registrar aqui no livro mesmo, porque tem linhas. As escritas corretas das palavras seriam pensando com S, esperança com C cedilha, cansado com S, crianças com C cedilha e lembrança com C cedilha. Ai, professora, como eu vou saber disso? Usando o dicionário. É muito importante o uso do dicionário. Toda vez que a gente tiver dúvida numa palavra, eu digito ela no Google ou eu abro meu dicionário e vou ter certeza de como ela é escrita. Tá bom? Sabendo o significado da palavra, eu consigo entender se ela é com C cedilha ou com S. Sabendo se a palavra é um verbo, uma ação, ou um substantivo que dá nome às coisas e às pessoas, eu consigo classificar melhor as minhas palavras. Ok? Bom, esse módulo nosso termina aqui. Nosso próximo módulo agora é o módulo 2 de português, que eu vou passar para vocês na segunda-feira que vem. Eu tenho deixado a semana toda para vocês preencherem o livro, porque nem todo mundo tem acesso à internet. Então, tem gente que vai na casa da avó, na casa do tio, para poder ver a aula, tá? O vídeo também tem ficado longo, porque eu quero que vocês pausem, preencham o livro e voltem a assistir novamente. Qualquer dúvida da minha explicação, qualquer dúvida do livro, postem no grupo de WhatsApp que eu estarei respondendo vocês no período da tarde, tá bom? Um abraço a todos, um beijo, até a nossa próxima aula.